Olá, meus amigos e irmãos, um bom dia para todos. Que alegria estar com você aqui nesse dia 7 de novembro de 2022. Estamos chegando já para o final de mais um ano de bênção, mais um ano de vitória, mais um ano de conquista e de grandes alegrias que o Senhor tem nos concedido aos nossos corações. É muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso sempre vir aqui, estar com os irmãos, participar com os irmãos desses momentos, né? Momento único, né? Um momento exclusivo que Deus nos proporciona para esse dia tão glorioso. Eu quero dizer aos senhores, em primeiro lugar, que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo possa chegar até a você, minha irmã, até você, meu irmão, a você, meu amigo, a você, meu jovem, a você, moça, rapaz, né? Que possa nos receber, está nos recebendo. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos desde já pelo seu carinho, né? Pelo seu carinho de nos recepcionar de uma forma extraordinária, né? De nos ter através do seu aparelho, né? De seu celular, ou através do seu smartphone, né? Ou através do seu computador, ou através da sua televisão. Muito obrigado por este carinho, obrigado por este momento, obrigado por abrir a porta da sua casa, né? Obrigado por tirar este minuto, este momento para nos receber na sua casa. Isto é muito agradável, isto é muito bom e Deus Pai, Deus Filho sempre tem nos dado o prazer em servi-lo, em estar em sua presença. E neste canal Jesus Vem Viver Comigo sempre há uma esperança, sempre há uma palavra de vida, sempre há uma palavra de Deus para os nossos corações. Deixa eu dizer aqui aos meus irmãos, o tempo em que estive distante, aos momentos em que estive um pouco longe, certo de que nós estávamos ocupados, nós estávamos um pouco tomados pelo tempo e não tivemos momentos assim, para que tivéssemos todos os dias como tínhamos, né? Anteriormente, tempo para sempre estar aqui todos os dias com um vídeo falando com os irmãos. Eu sei que vocês têm muita saudade aí de ouvir do pastor Osório, ouvir alguma coisa do pastor Osório, e o pastor Osório muitas vezes até mesmo deixa a desejar. Desculpa-me, me perdoe, mas estou aqui de volta, né? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Meu amigo, eu tenho uma notícia especial para você, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e dentro desta palavra está o exame que você mais deseja ter, ou o resultado do exame. Vamos mudar a frase? O resultado do exame que você mais precisa ter. Nós estamos num cenário hoje, cenário político, um cenário brasileiro, um cenário que muitas pessoas estão tendo algumas dificuldades de compreensão, ou de compreender, ou de entender o que está acontecendo. Eu quero dizer já a princípio que você precisa descansar o seu coração, você precisa ter paz na sua alma, você precisa de acreditar e crer que o propósito de Deus não é o propósito do pastor Osório. O propósito de Deus não é o propósito da sua vontade. O propósito de Deus não é o propósito de que você quer, da maneira que você quer. O propósito de Deus, ele é único, ele é exclusivo, ele é determinado, ele é dado e nada pode ser mudado. Amém? Eu quero meditar com os meus amigos e irmãos no livro do Evangelho que escreveu João, Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Tem me trazido ao meu coração
e tem me dado, nesses últimos momentos, uma palavra de reflexão. E eu acho que para esse dia 7 de novembro vai ser fechado com chave de ouro esse versículo aqui, viu? Preste bem atenção no que a Bíblia diz. Disse-lhes, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu? Tenho o poder para lhe crucificar e tenho o poder para lhe soltar? Respondeu-lhes Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Meus amigos, nós estamos olhando aqui ao cenário, e o cenário é de Jesus. E a Bíblia, ela nos ensina, uma certa feita, Jesus pregando um sermão, Jesus disse assim: se alguém quer seguir a mim, renuncie a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, Jesus sempre trouxe os princípios de um aprendiz, ou de um aprendizado, ou de uma inteligência, ou que você esteja para aprender alguma coisa com ele. E neste capítulo, neste versículo 10 e 11, do capítulo 19 do Evangelho que escreveu João, você vai entender que Jesus, o pós-Pilato, ele diz: eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu tenho o poder de mandar te soltar, e eu tenho o poder também de te mandar lhe crucificar. Aí Jesus responde para ele assim: você não tem nenhum poder se não for lhe dado ao Pai que está em cima, ao nosso Deus. O poder que você tem é Deus quem lhe deu. Pois o poder que você quer obter foi entregado pelos próprios homens, foi dado pelos próprios homens. Entenda comigo alguns minutos, alguns instantes aqui rapidamente, para entrarmos no assunto, que nós temos um cenário diante de nós muito humano. Nós nos apegamos e temos algumas dificuldades, nós temos alguns problemas e desafios, que nós olhamos para o homem, focamos no homem, entende? Eu só consigo ver o homem, eu só consigo pensar no homem, só ele tem poder de resolver o meu problema, só ele tem poder de resolver a minha situação. Bem, nós estamos aqui diante de um homem pecador, com a autoridade humana. Nós estamos também diante de um Deus, Senhor, com uma propriedade humana e celestial e espiritual. Nós estamos com um homem, diante de um homem aqui, que é o próprio Deus, Jesus. E a sua simplicidade de submissão, guarde isso agora e observe esta frase, observe bem esse texto aqui, esta palavra. E a submissão de Jesus, para aquele dado momento, para aquele dada situação, era para cumprimento, ou cumprimento de um propósito.
Muitas vezes eu e você queremos entender propósitos. E muitas vezes eu e você temos que entender que o propósito de Deus, que Deus tem o seu desígnio, que Deus desenha, que Deus escreve, Ele não deixa você entender e nem saber. Porque muitas vezes, se você souber, ou se nós soubermos, né, se aprendermos e virmos, temos o poder de ver, nós vamos ficar perdidos na situação. Nós vamos desanimar pelo meio do caminho. Nós vamos procurar atalhos. Nós vamos procurar fugir do propósito. Porque muitas vezes o propósito, no caminho do propósito, ele nos torna um pouco ou muito ou bastante dos teus limites um sacrifício. E este sacrifício nos exige da parte de Deus a atenção para chegarmos nos desígnios de Deus. Entenda bem, um homem que governava, um homem que tinha o poder de rei, um homem que tinha poder e autoridade na terra, mas a sua mente, a sua visão, ela tinha um certo, ou tinha por certo, o limite. Ele não deu conta de entender que diante dele estava uma autoridade maior. E o que eu acho tão interessante na Bíblia, na palavra de Deus, no propósito de Deus, nos propósitos de Deus, se é que eu posso usar esta frase, é que os propósitos de Deus nas nossas vidas, ou no nosso dia a dia, muitas vezes Deus, o próprio Deus, proporciona-nos algo que não damos conta de entender, porque ela se torna tão simples, ela se torna tão insignificante aos olhos carnais, que nós não conseguimos perceber. Parece que ela vai passar como o nada. Parece que ela não vai ter solução. E eu acho interessante o ministério de Jesus. Desde o princípio do seu ministério, após a ida, depois do seu batismo no Rio Jordão, a primeira visita em uma festa em Caná da Galileia, Jesus, sendo o Messias, sendo o Salvador, sendo o Criador, sendo o próprio Deus, Ele sempre proporcionou a mostrar aos homens e deixar aos homens a ser discreto. O profeta Isaías, no capítulo 53, profetiza falando a respeito de Jesus, e quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz assim: era ele um homem que não tinha aparência, que não tinha formosura, e aos olhos dos homens não se prendiam beleza. Observe, meus queridos, aonde quer
ou aonde queremos chegar com esta palavra, é que Deus está trabalhando minuciosamente, cuidadosamente, ao nosso favor, que ao nosso redor nós estamos tão cegos, espiritualmente, naturalmente, que não conseguimos ver, ou não conseguimos perceber, sabe, o que Deus está fazendo. Nós não damos conta de sentir o propósito de Deus. Nós queremos ver propósito de Deus aonde, pastor Osório? Eu quero ver propósito de Deus no governo da República. Eu quero ver propósito de Deus no senador. Eu quero ver o propósito de Deus num deputado federal ou estadual, no vereador ou no prefeito. Eu quero ver o propósito de Deus em um grande empresário. Eu quero ver o propósito de Deus em um grande bilionário. E muitas vezes Deus está usando um propósito. E sabe qual é o propósito? De um corvo. Imagine eu e você sendo alimentado por um corvo. Eu vou dizer abertamente, por um urubu. Você comeria o pão e a carne que o urubu vai levar para você? Não comeria, né? Mas foi propósito de Deus para com Elias, à beira do rio. Foi um propósito de Deus com Elias, e se Elias não tivesse visto a providência de Deus, se Elias não tivesse a sensibilidade de visão de Deus, Elias não teria comido e teria morrido. E muitas vezes nós estamos presos, nós nos prendemos em grandes atos, ou em grandes propósitos, ou em grandes cenários. E Deus está trabalhando num cenário tão simples, que você não consegue entender. Pastor Osório, seja mais objetivo. Eu vou ser mais objetivo com você. Existe um ditado por alguns filósofos que eu acho interessante, ou alguns pregadores, eu acho interessante. Ele diz que Deus complica, depois descomplica e explica por que complicou. Entendeu? Não, pastor, não entendeu não. Então eu vou abrir sua cabecinha para você entender mais alguma coisa ainda. Não queira entender os desígnios, o projeto e a proporção do milagre que Deus está criando para você. Você está buscando nesta manhã do dia 7, hoje, um vídeo do pastor Osório falando em bilhões, em trilhões, em quintilhões, em operação, que o pastor Osório não fala em operação, que o pastor Osório não fala em dinheiro, mas você não quer entender o que a palavra de Deus está lhe proporcionando. Nós precisamos primeiro de voltar-se a Deus. Nós estamos no momento de muita sensibilidade, se é que eu posso dizer isso, ou discernimento. Ou simplesmente eu e você estamos fazendo de cego com os propósitos de Deus.
Eu e você estamos querendo passar com os nossos olhos tampados. Ouçam bem o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. No momento em que Jesus estava sendo interrogado e sendo diante dos homens, as leis dos homens, para receber uma condenação ou querendo, na visão dos homens, ser absorvido. Certo de que Jesus já sabia do propósito. Se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava no jardim do Getsemane, e ao estar no jardim do Getsemane, o próprio Deus o revelou a ele, que ele transpirou, ele suou, em outra frase, suor de sangue. Em alguns momentos, ou em algum momento, o próprio Deus, Jesus, diz: Senhor, passa de mim esse cálice de sofrimento. Foi após esta oração que agora ele está diante de um homem, e o homem olha para ele e diz: eu tenho poder. Olha só, olha o homem, olha o homem. Eu tenho o poder de mandar te soltar, e eu tenho o poder também de mandar te crucificar. Aí Jesus olha para ele assim: tu não tens poder algum, se não for dado pelo nosso Pai que está no céu. Querido, há muita gente perguntando, pastor Osório, e agora? O governo do PT ganhou, o Lula ganhou, Lula Inácio da Silva ganhou. E agora, o que vai ser de nós? E aí? Nada. Pastor, o senhor está defendendo o PT? Não, estou não. Foi vontade de Deus. Se não foi vontade de Deus, está segundo os cuidados de Deus. E quem tem poder sobre a terra, e rege e governa a terra, e toda a humanidade, é Deus. É Deus. Você tem que entender, você tem que parar com esse pensamento medíocre seu, de que o Brasil está na mão do homem, e o homem faz dele o que quiser. Não, senhor. O Brasil está nas mãos de Deus. O Brasil é do Senhor Jesus. O povo brasileiro é um povo abençoado por Deus. As famílias e o povo em geral, tanto jovem quanto criança, quanto adolescente, quanto senhoras, quanto os idosos, todos estão debaixo das mãos potentes de Deus. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua alma. Há um propósito de Deus para este momento, há um propósito de Deus para esta hora. Creia no Senhor Jesus Cristo. Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, as outras pessoas ouviam, os outros presos escutavam, e a Bíblia diz que houve um terremoto, e o soldado que protegia e era responsável pelaquela prisão, queria suicidar. Paulo grita, diz: não façai tal coisa, ou não faça tal coisa, estamos todos aqui. E ele saltou no meio dos dois ali, de Paulo e Silas, e diz: o que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo entrar? Qual é a
porta que eu tenho que aceitar? Qual é a porta que eu tenho que ir? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eu quero terminar estas palavras dizendo, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia, as bênçãos de Deus ninguém pode impedir. Eu sempre contei aqui um testemunho e eu vou voltar a contar ele agora e você vai entender o que eu quero dizer. Uma certa irmã tinha filhos e ficou viúva. E ela ligou em uma rádio para pedir ajuda. Estava passando por necessidades. E um certo homem, que a sua vida era para servir a Satanás, mandou fazer uma compra para aquela irmã e disse, faça uma compra, mas só de coisas boas, só de coisas finas. E leva para essa irmã, para essa crente. E quando ela perguntar quem foi que trouxe, vocês falam que foi o diabo que mandou. E os seus servidores saíram a fazer o serviço que havia sido mandado, e ao ser feito, chegou no endereço daquela irmã, começou a descarregar, e muita coisa, muitas malas de compra, muito alimento, muita fartura, e aquela irmã começou, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E um dos seus líderes, muito preocupado, disse, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou? Ela disse, meu amigo, não me interessa perguntar quem foi quem mandou, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Guarda no seu coração, que quando Deus está no controle, o inferno não pode detê-lo. Quando Deus está no domínio, à frente de um projeto, à frente de uma proporção, à frente de algo que precisa acontecer, nada vai impedir o agir de Deus. Deus em Cristo te abençoe. À noite, às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, nós temos um novo vídeo. Nós temos um novo vídeo. Amém? Aprenda a governar-se com Cristo. Aprenda a governar-se com Cristo. Amém? À noite nós viremos com vídeo. Esse vídeo vai falar, queremos falar, com mais abertura e transparência do que você gosta e quer ouvir. Deus em Cristo te abençoe e te dê uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, abençoada por Deus em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração, um abraço apertado e caloroso do Pastor Osório para você e toda a sua família.